Bom dia a todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nossas vidas nesta manhã e que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, que Ele estenda as mãos sobre nossas vidas. E eu peço para os irmãos para estar compartilhando, dar o seu joinha, se inscreva no canal, irmãos, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Som, som. Glória a Deus. Som, som, som. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, o teu trabalho e também a tua família. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que cura, que salva e que tira todo homem, toda mulher das trevas e traz para a luz, desde quando ouve, crê e vive a palavra do Senhor Jesus. Que o nome de Jesus Cristo seja adorado, seja exaltado e louvado aqui neste lugar. Deus abençoa aqueles que deram ouvido na palavra. Deus possa abençoar todos aqueles que não desprezam, aqueles que dão crédito no Evangelho de Jesus Cristo, porque o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está em Hebreus 13:8. E a palavra de Deus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. João 7:38. Quem crê em mim, a palavra de Deus é bem clara. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, quem recebe a palavra, quem ouve, que medita e vive a palavra, o Espírito Santo é aquele que habita na vida daquele que busca e crê, e deixa liberdade para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Em 1 Coríntios 1:18, a palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra de Deus tem o poder de penetrar, de discernir e de abençoar a vida do homem. A palavra de Deus, ela é muito profunda, para que nós possamos ter uma vida eterna, para que possamos sair das trevas e ir para a luz, que é Jesus. No Evangelho de João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que eu conheça a ti, por o único verdadeiro
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabemos que o próprio Deus enviou seu Filho Jesus a este mundo para que todos que estavam na treva, todos que estavam perdidos, condenados, pudessem alcançar a salvação. E a salvação só vem através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse que saiu do seu trono, saiu da sua glória e veio a este mundo como homem e padecer tudo aquilo que nós íamos passar por nossas vidas. E ele pagou um preço muito caro para que nós pudéssemos livrar desta condenação, desse sofrimento. Porque o diabo, ele veio a esse mundo para destruir, para matar, roubar. Todo homem, ele rouba, ele destrói e mata. A palavra de Deus diz que o diabo, ele veio para roubar, destruir e matar. Ele rouba o homem na saúde, rouba o homem nos vícios, rouba o homem na lascívia, na prostituição e tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. A palavra de Deus é para corrigir, é para exortar. A palavra de Deus, ela vem para nos alertar de uma vida perdida, para que nós possamos alcançar a nossa liberdade eterna, nossa vida eterna. Porque esse mundo está perdido, esse mundo já está na condenação, mas somente Jesus Cristo que pode nos salvar. E um sacrifício Ele já fez. O sacrifício que eu e você ia passar, Ele já pagou tudo na cruz. Só dependemos de cada um de nós reconhecer tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz foi tudo que nós precisávamos. E Ele não tinha nenhum dever, Ele não tinha nenhuma obrigação. Mas a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todos querem ter vida eterna, mas para isso tem que conhecer, tem que viver e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fora disso, está fora. Fora do conhecimento, porque a palavra de Deus, ela vem nos falar no Evangelho de Mateus 11, 28: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. É que esse mundo está oprimido por tanta cobrança, oprimido por coisas que o inimigo vem lançando na vida. Mas Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus diz, a palavra de Deus, Mateus 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente conhecendo a verdade
A verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque sem conhecer a palavra, sem conhecer as Escrituras, você não tem como chegar a Deus. Sem conhecimento das Escrituras, não tem como se aproximar de Deus. Porque Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como ouvirão se não há que pregue? É por isso que eu estou aqui, para anunciar a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, para que todos possam conhecer e viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem nos dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião, não é placa de igreja, não é denominação, templos de 4 paredes. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a transformação de vidas, transformação daqueles que não têm a liberdade em Jesus Cristo. Porque muitos acham que está liberto, vive nesse mundo contaminado, que a Bíblia diz em Gênesis que esse mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos viver nesse mundo, mas não pertencer a este mundo maldito, onde as Escrituras diz que esse mundo já está condenado. E nós alcançamos a nossa liberdade em Jesus Cristo, que é o único suficiente Salvador da minha e da tua vida. Não há outro a não ser Jesus Cristo. Eu quero deixar uma mensagem aqui para você meditar, que se encontra no livro de Amós, o profeta Amós. Os profetas eram homens escolhidos de Deus, homens que Deus separava para levar uma mensagem. O povo que ele havia escolhido, o povo de Israel. Porque essa nação Deus escolheu para ser representante desse mundo, para que outras nações pudessem ter referência. Porque as outras nações viviam perdidas, as outras nações só faziam mal, e Deus escolheu esse povo para que pudesse ser exemplo, para que pudesse mostrar que existe um Deus Todo-Poderoso. Porque as outras nações tinham muitos ídolos, tinham muitas divindades, mas nós sabemos que Deus é o único e verdadeiro Deus, o único, não há outro, além de nosso Senhor Jesus Cristo. E os profetas eram homens separados de Deus para levar a mensagem àquela nação perdida, aquela nação que fazia tudo que não agradava a Deus. E todos os profetas que Deus enviava por rebeldia, por desobediência, era desprezado, era torturado. Todos foram mortos por aquela nação cruel, porque não aceitava a palavra de Deus, porque queria fazer o que queria. Eles queriam fazer aquilo que eles determinavam e achavam que estavam certos.
Mas Deus sempre enviava seus profetas para falar a verdade e a vontade de Deus. E eles rejeitavam e matavam. Matavam todos. E Deus sempre enviava castigo. Deus sempre trazia algo para que eles pudessem arrepender. Praga, fome. Para que eles pudessem reconhecer que existia um Deus poderoso. Mas eles faziam questão de desobedecer a Deus. Porque toda desobediência começou no Jardim do Éden. O primeiro casal que Deus havia colocado ali no Jardim do Éden para cuidar dos animais, das plantações, o jardim paraíso. Mas aquele casal desobedeceu a Deus. Havia uma árvore que Deus plantou no meio do jardim e disse para aquele casal para não comer aquele fruto. Poderiam comer de todos, mas aquele não era para eles tocar. Mas eles desobedeceram. Eva pegou a fruto e comeu e deu para Adão. Aonde o pecado entrou no mundo? Por causa da desobediência. O primeiro pecado, primeira desobediência, entrou no mundo. Daí, a terra se tornou maldita. Todo homem ficou amaldiçoado. Por isso Jesus Cristo, Ele veio nesse mundo para libertar. E os profetas anunciavam a palavra de Deus. E aqui nas Escrituras, no capítulo 8, no livro de Amós, a palavra de Deus diz assim, 8:9: E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça. Dia de luz, em dia de luz, eu tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. Eu farei que isso seja como o luto do filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Capítulo 11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, o Dan, e como é certo viver o caminho de Betseda, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Esse foi o recado que Deus enviou através do profeta Amós para aquela nação. Que Deus não queria, Deus não quer ver o mal de ninguém, Deus não quer ver a destruição de ninguém, mas o homem, ele busca a sua própria condenação, o homem busca a sua própria destruição através da desobediência, através do pecado.
E não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. Um povo que continua na mesma rebeldia. Um povo que continua fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Diz que serve a Deus. Diz que faz a vontade de Deus. Mas o que nós vemos nas atitudes dessa nação, desse povo, é tudo mentira e engano. Não percebe. Mas os olhos de Deus é como chama de fogo que vê tudo. Se você acha que as tuas ações, as tuas atitudes, Deus não está vendo? A desobediência que acontece, a falta de temor, assim era aquele povo, aquela nação. Deus enviava um recado, a mensagem, mas eles não davam ouvido. E não é diferente. Muitas das vezes Deus envia os seus filhos, ainda nos dias de hoje, para pregar a palavra e a verdade. Uma geração que faz questão de não dar ouvido. Uma geração que está preocupada mais com o seu dia a dia, com a sua correria, as suas preocupações mundanas, preocupado mais em ganhar dinheiro, enriquecer, guardar a sua poupança recheada, mas não dá ouvido. E a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão dentro do seu ventre. E a palavra de Deus fala em João 8:47. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutarei, porque não sois de Deus. Então, se você é de Deus, você vai ouvir e dar crédito. Mas se você não dá crédito, não ouve, é porque você não é de Deus. Porque a palavra de Deus não é dura. Não é para matar ninguém. É para correção. É para alertar a humanidade de tudo que está acontecendo neste mundo. E está aí os olhos para quem quer ver os acontecimentos que estão acontecendo nos últimos dias. Mas as pessoas parece que não querem ver, não dá atenção, porque as coisas mudando chama mais atenção do que as coisas de Deus. Entra ano e sai ano, a mesma coisa. Se preocupa mais com a sua vida, do dia a dia, suas festas. Era isso que o povo de Israel fazia. Adoravam seus deuses, fazia festa, vivia na imundícia. Mas aquele que tirou da terra do Egito 400 anos de sofrimento na escravidão, e Deus tirou de lá para levar para a terra prometida, mas não reconheceram, e no caminho da terra prometida murmuravam, reclamavam. É essa atitude daquele povo. E não é diferente. Deus continua mesmo sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente.
Mas as pessoas têm tapado os olhos para a vontade de Deus, para fazer suas próprias vontades. Os acontecimentos dos finais dos tempos estão aí. E vou sentir falta da palavra de Deus. Porque depois que Deus vier a esse mundo, o retorno dele, o Espírito Santo vai ser tirado. E quem vai dominar esse mundo vai ser o anticristo, o próprio diabo. O Evangelho de Mateus, ele vem nos alertar. Os finais dos tempos. E a página da Bíblia, e a Bíblia está cumprindo cada página, cada dia. A Bíblia está se cumprindo. E no Evangelho de Mateus 24, a partir do verso 5 em diante, diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitos homens mentirosos, profanos, enganaram e estão enganando todos os dias. Ele ainda diz: quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Tem guerra aí para todo lado. A gente só vai falar de guerra. Você não sabe, mas existe guerra aí para que assustador para tudo, pelo mundo inteiro. Mas as palavras de Jesus Cristo já avisou, já alertou. Quando ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, fica atento. O fim está próximo. O fim está próximo. O povo não se desperta para isso. Acorda de manhã, nem lembra de Deus, nem agradece a Deus pelo fôlego de vida, por mais um dia. Deita como animal, de manhã ele levanta como um animal. Não veja acontecimento. E Deus está alertando para se consertar a tua vida enquanto é tempo. Ele diz ainda: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. O que mais acontece nesses últimos dias? Essa catástrofe está acontecendo para todo quanto é lado. Enchente, terremoto, fome. Mas as pessoas ainda continuam dormindo, sem dar atenção para os finais dos tempos. E a palavra de Deus diz que vai pegar esse mundo de surpresa. Jesus Cristo sempre foi. Ele veio para ensinar, para exortar, para alertar, mas não dão ouvido. E a palavra de Deus fala que ele vai vir novamente. E vai pegar muitos de surpresa.
porque não dão ouvido à palavra, para se converter e voltar aos caminhos do Senhor. Não adianta falar: eu sou de Deus, eu faço a vontade de Deus, mas vive na prostituição, vive na cachaça, vive nos forró. É desse jeito que você está fazendo a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é largar tudo nesse mundo. Fazer a vontade de Deus é abandonar as coisas mundanas e fazer a vontade de Deus. Diz que serve a Deus, mas vive nas festas pagãs, tudo que é tipo de festa, atração mundana. Cantores que consagram a sua vida ao diabo para fazer sucesso, mas estão lá aplaudindo. Cantores, dupla sertaneja e pagodeiro, que entrega a sua alma para o diabo, para o dinheiro, e estão lá adorando esse povo. Ainda diz que está servindo a Deus. Mas a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. É o único. Não existe outro. Nunca houve nem haverá um Deus tão grande e poderoso, aquele que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e hoje vive para todo sempre. Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo não está preso numa cruz, igual muitos acham que está. Adoram um Deus morto, ainda continua dizendo que está servindo a Deus. Jesus Cristo diz para que não adore imagem de escultura feita por mão de homens que não fazem nada. Está escrito: não adorarás, nem se curvarás diante dela. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Adore somente ao Senhor teu Deus. Mas você ainda continua adorando, se prostrando diante de imagem, desse jeito que você disse que vai querer ser salvo? É desse jeito? A Bíblia diz: conhecereis as Escrituras, lê, medita. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que medita, mas bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas das vezes você está preocupado com as coisas do mundo, mas se preocupa com a palavra de Deus, com a verdade. As coisas de Deus vão ficando. Diz que serve a Deus, mas desobedece a palavra de Deus. E não tem como ser salvo dessa maneira. Não tem como. Não adorarás outros deuses. Era essa mensagem dos profetas do passado, mas a nação não queria ouvir. Uma nação não queria ouvir a verdade. E Jeremias, o profeta, Deus, ele não queria pregar a palavra de Deus, mas Deus disse para ele: Jeremias,
prega a palavra. Prega, Jeremias. Eles não vão querer dar ouvido, mas você tem que pregar. Porque naquele dia nós vamos ter desculpa que não ouviram. Aquele dia, o grande dia do Senhor. Aquele dia onde todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. E ali não tem mais oportunidade nenhuma. A oportunidade é hoje. É de se converter e voltar para Jesus Cristo. Todos vão prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Não há mais para pedir misericórdia, não. Ali é para ser dada a sentença. Ali é para ser dada a sentença, o céu ou o inferno. Não vai ter ali misericórdia mais não. A misericórdia ainda é hoje. Naquele dia, Deus, Ele vai dizer para os salvos: vem, bendito do meu Pai, para a verdadeira morada, eterna e verdadeira morada. E para aqueles que não ouvem, aqueles que não querem dar atenção, aqueles que não se convertem, aqueles que ouvem e não dá crédito e continua fazendo da mesma forma, desobedecendo as Escrituras e a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você obedecer homens. Eu estou dizendo para você obedecer pastor. Eu estou dizendo para você obedecer padre. Eu não estou dizendo para você obedecer papa. Eu não estou dizendo para você obedecer esses profetas. Mas obedecer a palavra de Deus, que é pura e verdadeira. Porque muitos vêm só para enganar. Os destruidores, os mentirosos, que enganam o povo. E o povo, porque não conhecer a palavra de Deus, cai nas armadilhas. Deus nunca disse para você seguir homens. Ele disse: vinde a mim. Jesus Cristo disse: vinde a mim. Ele não disse para você, para ninguém, seguir homens. Seguir santo. Porque existe santo para todo quanto é causa. Isso é que esses religiosos faz. E religião não dá salvação para ninguém. Jesus Cristo, Ele veio aqui, não foi para implantar religião e para ninguém abrir igreja, prédio de 4 paredes. Jesus Cristo disse: vinde a mim, para seguir Ele, que é o único e verdadeiro caminho. Não existe outro, a não ser Jesus Cristo. Ele é, sempre foi e será o caminho da salvação. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa. Vai seguir a Jesus Cristo. Vai seguir Jesus de que forma? Largando as coisas mundanas e conhecer Jesus, o que Ele fazia, qual foi os ensinamentos dele, qual foi os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos seguir a Ele. Porque Ele disse no Evangelho de João 14:6, Jesus diz assim: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Então não existe outro caminho. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Mas se você está procurando outro caminho, você está no caminho errado. Você está no caminho da perdição. Se ele disse que ele é o único caminho, acabou. A autoridade, a voz de autoridade é dele. A voz de autoridade é de Jesus Cristo. Mas se você não obedece a voz dele para obedecer outras vozes, vozes do diabo, você está perdido. Se ele disse: eu sou o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não existe outro intermediador a não ser Jesus. Não existe Maria, não existe Aparecida, Santa Lourdes, Santo Antônio. Não existe outro mediador. Somente Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Mas não respeitam as Escrituras. Está desobedecendo, continuando desobedecendo a palavra de Deus. Se ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, por quê? Essa nação, esse povo segue outros deuses, outros caminhos. 58, 41 e 28. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo dizendo: só nele encontra a vida. Só nele encontra a salvação. Mas se você não tem essa palavra, se você não cumpre essa palavra na tua vida, você continua morto. É um morto que está de pé, que não, só falta cair e ser condenado. Você tem que ter essa palavra. Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Não existe outros que não faz nada por você. Outro Deus que não faz nada. Não existe milagre se não for Jesus Cristo. Mas o povo não quer enxergar a verdade, a realidade, para ser salvo. Não querem dar crédito, não querem ouvir para obedecer e se converter. E a palavra é para isso, para corrigir e as pessoas se converterem dos seus erros, para que sejam salvas. E a palavra de Deus em Atos 4:12, a palavra de Deus diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejam salvos. Está nas Escrituras. Tudo isso que eu estou te dizendo está na Bíblia. A Bíblia é um manual para que nós possamos seguir para ser salvos. As instruções do próprio Deus, Criador de todas as coisas. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe salvação em nenhum outro. Mas você fica correndo atrás de homens, aí você está perdido. Morre um papa, todos ficam desesperados, correndo, quem será o outro? Ele é o caminho. É o que pensam.
Mas é um pecador comedor de feijão, que não dá salvação para ninguém. Muitas vezes está enganando, fazendo com que você gaste o que você tem com imagem, com santinho, com muitas coisas, sendo que a palavra de Deus falou que ela abomina todas essas coisas. Bom, sendo que a palavra de Deus fala que ele não aceita. Não aceita esse tipo de adoração, a não ser a Ele. Por isso a palavra de Deus fala, no Evangelho de João 5,39, examinai essa Escritura, porque cuidei ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. As Escrituras, que é a palavra de Deus. E ele disse no Evangelho de Mateus 7,13: entrai pela porta estreita. A porta estreita é Jesus Cristo. Por que a porta estreita? Porque ele não aceita. Muitas das vezes as pessoas acham que é difícil, mas é o único caminho. Mas a porta larga é o caminho do inferno. A porta larga é o mundão, onde as pessoas preferem viver para esse mundão. E desobedecendo as Escrituras. As pessoas preferem desobedecer a Deus, mas para agradar o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que veio para roubar, destruir e matar. Por isso que as Escrituras têm que ser pregadas, para que as pessoas possam se libertar desse mundo e viver para Jesus Cristo, que é o único caminho da salvação, não existe outro. E tendo Jesus como seu único e verdadeiro Deus, porque as pessoas não dão crédito na palavra para dar crédito na voz do inimigo. E a palavra de Deus nunca vai deixar de ser pregada, queira ou não ouvir. Queira ou não ouvir. Porque no céu, aonde Deus tem preparado a grande morada, porque Ele veio a esse mundo, Ele disse que Ele iria voltar e preparar a eterna morada para os salvos. Mas para os perdidos é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E a palavra de Deus em Apocalipse 21, 27 diz assim: não entrará nela coisa que contamine, e cometa abominação, é mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É por isso que eu estou aqui falando de Jesus Cristo, para que vocês tenham Ele como seu único e verdadeiro Deus. Somente Ele como seu único e verdadeiro Deus. Não entrará na cidade santa, na
verdadeira morada que Deus tem preparado, não vai entrar nela coisa alguma que contamina, ou seja, o desobediente, o que desobedece a palavra de Deus, o que vive no pecado, na prostituição, na lascívia. A Bíblia diz que os ladrões não vão entrar no reino de Deus. A palavra diz que os bêbados não vão entrar no reino de Deus. Em Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos tímidos, os tímidos são aqueles que não dão crédito, não dão ouvido na palavra. Os incrédulos são aqueles que a palavra está sendo pregada e desprezam. Está nas Escrituras. Os abomináveis, os que abominam, os fornicadores, os fornicadores não entrarão no reino, na cidade santa. Os fornicadores são aqueles que vivem na prostituição, entregando seu corpo à prostituição. Não entrará no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus os feiticeiros. Os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. Os macumbeiros não entrarão no reino de Deus. Está fazendo tudo que Deus não agrada a Deus. Os idólatras. Os idólatras não entrarão no reino. A palavra de Deus está dizendo. No livro das Revelações, o último livro da vida, do livro de Apocalipse, que é Apocalipse. E Deus está alertando ao tempo todo. E todos os mentirosos. Os mentirosos não vão entrar no reino de Deus. Você que vive mentindo, na mentira, a Bíblia diz que não entrará no reino de Deus. E a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós vamos morrer. Você vai morrer. Um dia você vai morrer. Você fica idolatrando teu corpinho bonito, tua carinha bonita, mas tudo isso vai ser destruído. Tudo nesse mundo vai acabar. Mas o que importa, como que você está diante de Deus? Como que você está diante de Deus? O que você está fazendo? Prefere coisas mundanas do que ouvir a palavra de Deus? Prefere ouvir coisas mundanas do diabo? Mas quando fala de Deus, da palavra de Deus, não quer ouvir. Come cheio dos ouvidos, coceira no ouvido, porque não quer ouvir a verdade. Prefere ouvir a mentira. É o que esse mundo quer. Viver na mentira e ouvir mentira é o que mais agrada. Mas a mentira te leva para o inferno. Mas Jesus já avisou. Vocês vão pregar, vocês vão falar a Bíblia, vocês vão pregar a verdade, mas não vão gostar. Não vão gostar porque não querem ser salvos.
serão lançados no lago de fogo e enxofre, o inferno. É o lugar do desobediente. Mas os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os prostitutas, as prostitutas, então são todos lançados no inferno. Os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, todos serão jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A morte, a vida é uma só. Você vai morrer. Mas como está? Você tem feito o que para sua alma ser salva? Você vai morrer, você vai ser enterrado. Mas a palavra de Deus fala que naquele grande dia, todos vão ser ressuscitados. Todos vão ser ressuscitados para receber a sentença. Todos vão ficar prostrados diante do Deus poderoso. Ali a decisão foi ser dada. Uns vão ser lançados no lago de fogo, enxofre, que é inferno. E os salvos vão viver eternamente com Jesus Cristo. Por isso que teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Fora disso, está fora do reino de Deus. Mas você que despreza hoje a palavra de Deus, naquele dia você vai ser desprezado. Está ouvindo? Que a Bíblia diz: aquele que se envergonha de mim e da minha palavra, eu me envergonharei de você naquele dia. Naquele dia você vai ser envergonhado, lançado no lago de fogo, enxofre, inferno. E não adianta procurar ter desculpa, que desprezou a palavra de Deus. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, não entrará na cidade santa. Por isso que tem que se converter e ter Jesus como seu único, suficiente Salvador. Somente Jesus como teu único e suficiente Salvador. Fora disso, está fora do reino. Está fora da cidade santa. Porque Deus não é bobo. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana o Criador. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, continua fazendo as coisas que o diabo gosta. E vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E não tem missa de sétimo dia. E não tem como você ficar acendendo vela. Acabou. Acabou. Por isso a tua chance é enquanto você está vivo. Depois que você morrer, não tem mais como recorrer. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. O resto é condenação, é o inferno. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além de mim. Ou você vai continuar na enganação? Acorda, tu que dorme. Se desperta. Enquanto há tempo. Se converta. Se converta dos seus maus caminhos.
Porque Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo de surpresa. Que não deram ouvido, não quer dar ouvido, na verdade, para continuar vivendo na mentira, na enganação. Vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E ali não tem como sair mais. Já foi lançado. Porque desprezaram e não deram ouvido. E a palavra está sendo pregada e anunciada. Mas se você não quer dar ouvido, o problema é teu. Eu não sou obrigado a fazer você se converter. É a palavra que está sendo pregada e que o Espírito Santo convença. Mas se você não permitir, você vai continuar do mesmo jeito. Não mentira. Nem outro há salvação, porque também debaixo do céu, nem outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não tem salvação a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas se você prefere dar ouvido e seguir outros deuses, o problema é teu. A conta vai chegar. E a condenação também. Clama a mim. A palavra diz: clama a Jesus Cristo, pede para Ele, para você, a tua fé seja uma fé verdadeira. A Bíblia diz em João, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A única maneira de ser salvo é confessar teus pecados e ter Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se converter, para que teu nome seja escrito no livro da vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Invoca o Senhor enquanto está perto. Porque depois do grande dia do Senhor, o que vai ter nesse mundo é só tribulação. O Espírito Santo vai ser retirado desse mundo. A Bíblia vai se tornar um jornal comum. Não vai ter mais inspiração do Espírito Santo. Quem vai tomar conta desse mundo vai ser o diabo, de vez. Que os filhos de Deus vão estar morando com ele. Por isso é tempo de mudança de vida. Em 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar diante do Senhor, se prostrar diante dele. Para de prostrar diante de imagens de escultura, de deuses mentirosos e falsos. Porque se você estiver fazendo isso, tudo isso desagrada a Deus. E Deus é amor, mas Ele também é justiça. A misericórdia ainda está, mas a justiça de Deus vai chegar. Hoje Jesus Cristo é nosso advogado, mas naquele dia Ele vai ser o juiz. Naquele dia Ele vai ser o juiz. A misericórdia é hoje,
para você ter mudança de vida. A misericórdia hoje. Que Jesus Cristo naquele dia vai ser juiz. Hoje ele é advogado. O inimigo que nos acusa. Porque quem acusa, quem é contra a verdade, é o diabo. E naquele dia, Jesus Cristo vai ser juiz. E naquele dia, quem não obedece a palavra vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Crê em mim, como diz a Escritura. Crê em Jesus Cristo. Para de crer naquilo que não faz nada por você. Não seja como aquela nação desobediente, que pagou um preço muito caro, porque não obedecia a palavra de Deus. O povo que não obedecia a palavra de Deus, por isso vivia sofrendo. Mas a única solução, o preço, para mim, é a tua salvação, que foi pago na cruz. Um alto preço foi pago. Fica com Deus. Na cruz do Calvário. Não sei, acho que dá subir. Não dá para levar a máquina. O sangue de Jesus Cristo já foi derramado. O barzinho já deve ter cheio. Tá tudo em ordem? Somente através do sangue de Jesus Cristo, que purifica Será? todo Pois se pecado. não estiver pronto, nunca mais eu levo nesse Não, parede. fala isso com o menino Somente o sangue de Jesus Cristo. Imagem de escultura não derrama sangue por você. Parei. Somente Jesus Cristo que derramou seu sangue. Vocês querem alguma coisa? Um alto preço Toda vez da semana que vem, tá vendo? pelas nossas vidas. Eu sei. Virar o cartão, né? Tchau. Tchau, Arthur. gente. Deus A abençoe. solução é Jesus. Obrigado. Fora disso, Amém. não existe salvação. Faz com calma. Vou fazer. O povo desobediente de Israel, o que fizeram foi matar os profetas, porque pregava a verdade. Mas quem não quer dar ouvido, a condenação te espera. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Somente Jesus. Foi, é e sempre será o Deus verdadeiro. O resto é mentira. O resto é enganação. Corre para os braços de Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque o fim está chegando. O fim está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. E você tem que cuidar da tua alma enquanto você vive. Não existe mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus. Não existe milagreiro. O milagre quem faz é Jesus. O resto é mentira. Tenha Jesus como teu único e suficiente Salvador da sua vida, para que você seja salvo. E que Deus te abençoe. Que Deus possa te guardar e abrir os teus ouvidos. Que você possa mudar o comportamento e atitude.
Porque quem não obedece a palavra de Deus não pertence a Deus. Quem desrespeita a palavra está desrespeitando o próprio Deus. Quem recusa a palavra está recusando o próprio Deus. E naquele dia não vai ter desculpa. Quem se envergonha da palavra de Deus, naquele dia o próprio Deus vai se envergonhar de você. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Que Deus possa te abençoar e abrir os seus ouvidos. Lê as Escrituras. Lê as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade foi essa aqui que eu preguei. Estou aqui para pregando dinheiro, pedindo dinheiro. Estou aqui para servir a meu Deus, o meu Jesus. Ele que sempre foi e será o Deus verdadeiro. O resto é mentira, é enganação. Ou você dá crédito e ouve a palavra de Deus e vive para Deus, o teu fim, lago de fogo e enxofre. Convertei-vos e se arrependeis e se converteis, para que seja salvo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe nossas vidas. A mensagem foi pregada. Que as pessoas possam se converter dos seus maus caminhos se elas derem ouvido. Fora disso, não tem como. Que a palavra é fiel e verdadeira. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.